Grande Jornal Regional Entrevista. Voltamos aos estúdios aqui do Grande Jornal Regional, Márcio Dioforte e o Cabelinho. A gente segue o papo aqui com a turma do Republicanos, que está trabalhando forte, visando 2024, mas, né, obviamente, tem várias coisas para nos falar desde já. E agora eu quero perguntar para o Everton, para o Marcelo, um assunto que é pauta recorrente hoje no nosso município, é mobilidade urbana. A gente tem uma leva de trabalhadores que vai a Gramado trabalhar. A gente também tem gente que vem de Gramado para cá. Tem uma questão de difícil saída, tem gargalos muito fortes. E também o aumento da frota, que é uma coisa que não tem como tu escapar. O aumento da frota de carros. Todo mundo tem carro. Não adianta muita gente, vai andar de Uber. Enfim, aí tem questão de ciclovia. Eu queria muito que vocês me falassem um pouquinho como vocês veem essa questão e como que vocês estão trabalhando em relação a isso para apresentar alternativas, porque Canela precisa. Muito boa a tua pergunta. Na verdade, quando tu fala em mobilidade urbana, eu enxergo isso como uma qualidade de vida, né? Infelizmente, eu venho de uma região metropolitana do Nordeste, fazem 12 anos que eu moro aqui na Serra já. Tá natural da onde? Recife capital. Então, essa qualidade de vida, que é essa mobilidade urbana, isso deve ser uma preocupação dos nossos políticos, né? Seja ele executivo, seja ele legislativo, eles precisam apresentar soluções para isso, né? Por exemplo, quanto tempo hoje um trabalhador perde na alta temporada para chegar até Gramado? Isso se chama qualidade de vida, né? Então, eu acredito que esse planejamento, para isso, ele deve existir. Isso deve ser uma preocupação real na cabeça dos nossos políticos, né? Porque nós somos uma cidade, na verdade, cidade vitrine, uma cidade modelo em pleno crescimento. Canela e Gramado, todo mundo sabe, isso não é novidade para ninguém. Possui potenciais assim imensuráveis que você não consegue distinguir o tamanho do potencial dessas cidades. E essa preocupação dessa mobilidade falas nas nossas, na verdade, sessões hoje na Câmara de poucos vereadores, né? E isso deve existir, isso deve ser uma preocupação real, né? Então, eu acredito que sim, isso existe, essa preocupação, principalmente com um dos nossos nomes para o executivo, né? Ele já tem isso pronto como pauta de governo, né? Mas infelizmente a gente ainda não pode abrir muito, claro, né? Senão a gente vai estar aí dando o nosso peixe, exatamente. Mas sim, isso é uma preocupação real e deve existir. Esse é um problema real e deve ser encarado, né? Não deve ser empurrado com a barriga ou muito menos deixar a cidade crescer sem ser planejada, né? Então isso é essencial para a saúde e para a qualidade de vida das pessoas da nossa cidade. Tu tocaste num ponto que eu ia tocar agora, que é saúde, né? E aí eu quero perguntar para o Marcelo, que o Marcelo fez parte do governo por um tempo e obviamente é um cara que acompanha, um cara que, né, todo mundo, aliás, acompanha, e não tem como a gente dissociar hoje saúde, UBS e hospital, né? E o governo, ele teve diversas crises no setor da saúde, envolvendo inclusive a Operação Caritas, né? E a gente vê que o hospital ele passou por uma transição, mas nos serviços ele ainda deixa bastante a desejar. Agora entrou um novo administrador no hospital, que vem de uma cidade que é Candelária, né? E lá em Candelária as referências são bem dúbias, né? Algumas pessoas elogiando, muitas pessoas falando que a cidade, né, se livrou, e não cabe a mim aqui julgar, né? Não cabe aqui julgar, mas quando tu dá um Google numa pessoa que vem para fazer um trabalho essencial para uma comunidade, tu acha algumas coisas. Queria que vocês me dissessem, começando pelo Marcelo, como ele vê a questão da saúde em Canela e por que é tão difícil. Obviamente a gente sabe, né? Quando tu lida com saúde, se tu procura um hospital é porque tu já tá sabendo que geralmente é uma emergência. Tu não vai no hospital geralmente para fazer uma consulta de rotina. Tu vai no hospital quando tu já tem algum problema. Como que tu vê essa questão do hospital? Que a gente vê tantas críticas, tantas coisas levadas para um lado difícil ultimamente, e parece que o hospital sempre acontece alguma coisa lá dentro. E as pessoas saem, e tu começa do zero, e a coisa não anda. Eu vejo assim, quando tu mesmo comentou agora nessa questão, a pessoa ela vai e procura o hospital que ela já está debilitada. E eu sinto assim, como cidadão, normalmente muitas vezes é o atendimento.
Não vou generalizar. Tem pessoas, quando eu fui até, sempre quando precisei ir do hospital, sempre fui bem atendido. Mas a pessoa já chega mal e muitas vezes ela não é atendida, demora, ela acaba se estressando ali fora, pela demora muitas vezes que acontece, e acaba tendo esse atrito, daí não tem um bom atendimento. No hospital, desde o início, que nem eu disse pro pessoal, a pandemia ela nos trouxe algo muito negativo, mas também ao mesmo tempo ela fez com que crescêssemos e coisas positivas aconteceram. Claro. Naquele setor, o nosso hospital nunca teve UTI, passou a ter 5 UTI. E cadê hoje? Hoje a pergunta é, cadê as UTIs do hospital? Que ficaram para o hospital, que era para ser usado no hospital. E hoje não tem UTI dentro do nosso hospital de caridade. E onde precisaria. Teve atrás, foi cogitado um tempo, faz um ano, 2 aí atrás, um estudo, o pessoal estava cogitando que a UX vinha assumir o hospital. Foi falado várias vezes, inclusive nos últimos anos. Né? E pelo que eu entendi, o administrador não aceitou essa situação. Cara, aonde a gente percebe que essas universidades entram para dentro do hospital, a coisa funciona bem melhor. A coisa dá certo. Então precisa ter algo desse sentido. O que não pode acontecer é continuar da forma que está. Hoje eu acredito que não é um bom negócio. A prefeitura está administrando. Ou então, se ela quer administrar, ela compre e tome conta de tudo e realmente assuma tudo. Fica uma situação, porque a situação pra lá e pra cá e não... A situação que está hoje não acontece. Então, por exemplo, quando dá algum problema, aí um empurra para o outro. Ninguém resolve. Tem que ter algo. Então, ou a prefeitura compra e realmente administra, ou devolve isso para a comunidade, alguém, mas sabe que é difícil ter alguém da comunidade que venha aceitar isso. Ou então, o mais certo hoje seria passar para uma UX da vida e realmente que faz um bom trabalho, a gente sabe que realmente faz um bom trabalho, que possa vir crescer dessa forma. Pois é. É uma situação em que a gente não vê um fim, né? Nem quer que esteja um fim, quer que esteja um meio que seja regrado. Que melhore, né? Que melhore, que vai evoluindo. E a gente não vê evolução e muitas vezes a evolução passa por pessoas certas nos lugares certos. E não cabe aqui a mim julgar o caráter ou julgar a pessoa no CPF, mas, né... Te falar a verdade, eu nem conheço o cara, nem sei quem é. Enfim, eu tenho mais uma pergunta, só que a gente vai ter que ser rápido, porque o tempo voa, né? Que é a questão turismo/desenvolvimento econômico. Nós, nos últimos meses, o comércio todo, em geral, tem se queixado. Marcelo, tem comércio, né, Marcelo? Sim. Everton, sinceramente, não sei se tu também tem comércio. Empreende também. Como que vocês estão se sentindo nesse momento? Porque é o que a gente sempre brinca, a roda tem que girar. Se o turismo não vem, todo um ciclo acaba sendo prejudicado. Como que vocês estão vendo, neste momento, a questão do desenvolvimento econômico / turismo na nossa cidade? E também, se quiserem falar da região, enfim. Né? Eu acho que, a nível nacional, essa roda ela vem girando com dificuldade por causa das políticas que estão sendo aplicadas a nível nacional, né? Eu não sei se feliz ou infelizmente a nossa região ela ainda é privilegiada, né? Apesar de nós estarmos sentindo, os nossos moradores, os nossos empresários, eles estarem sentindo essa mudança, né, de política que está sendo aplicada a nível nacional, nós ainda somos uma região privilegiada. Só que nós não podemos esperar essa roda quebrar, estourar, para tomarmos alguma atitude para mudar esse cenário local, né? Porque é unânime. São todos os nossos amigos que possuem comércio, todos eles se queixam, né? Por exemplo, se hoje você observar todo aquele comércio da rua descida da igreja até a praça ali, você vê fluxo de pessoas. O comércio da praça para baixo, cara, é morto aquilo lá. E o que de estratégia o município poderia fazer para fomentar aquela outra parte? E claro que, né, a partir dessa crítica pode surgir lá as pessoas que estão ouvindo dizendo é fácil falar. Mas não é fácil só falar. Né? De fato, precisa de estratégias para o pequeno empreendedor, por exemplo, para os próprios artesãos que têm um movimento local, né, desses artesãos que querem usar a praça e não podem, daí estão fazendo feiras em bairros aqui da cidade porque não podem usar a praça. Por exemplo, durante a Páscoa, os nossos eventos de Páscoa,
os artesãos não, segundo críticas que a gente recebeu, né, alguns turistas vieram à Serra, não tinha evento, no Carnaval também não tinha evento, a praça vazia. Essas feiras de artesanato que já é legalizada, que eles já possuem, essa legalização poderia estar sendo feita nesses locais para construir e chamar essas pessoas que estão no fluxo no centro da nossa cidade. Perfeito. Marcelo, cara, quero agradecer vocês. O tempo passa, né? Já estouramos Muito rápido, o tempo, né? né? Mas Rápido, vai ter rápido. outra oportunidade, com certeza, a gente mais pra frente aí, quando as coisas já estiverem mais menos nebulosas, até porque é um momento ainda em que tá todo mundo fazendo nominata, tá todo mundo definindo para onde é que vai, com quem que vai. Aí depois ali, daqui uns 2, 3 meses, quando a coisa estiver mais certa, a gente vai fazer um maior aí, com mais tempo, pra a turma toda trazer realmente um projeto, uma proposta, já vai poder, inclusive, abrir mais os horizontes de todo mundo. Marcelo, obrigado, cara. Eu que agradeço, muito obrigado aí. Sucesso. Obrigado a toda a comunidade aí, canelense que nos prestigia aí e prestigia o programa de vocês aí. Sucesso, tudo de bom. Deus Obrigado, abençoe. Everton. Muito obrigado, cara. Bom dia aí. E muito obrigado pela visita. Obrigado, foi um prazer enorme aqui estar com vocês nessa manhã, tá? Um abraço aí a todos e obrigado pela oportunidade. Valeu. Braulio Ricardo, é contigo. A gente volta na sequência com mais entrevistas para esses debates sobre a nossa comunidade. Grande Jornal Regional Entrevista.